Oi, respeitosamente aqui hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre religião e como essa coisa toda fica na cabeça da gente e acaba criando crenças que podem estar atrapalhando a sua vida. Fica aqui nesse vídeo até o final que você vai entender um pouco do conceito, do ponto de vista que eu estou querendo trazer para você observar. Ok! Oi, gente, como eu prometi, voltei para gravar esse vídeo aqui para você. Por quê? É uma coisa que eu vou ter muito cuidado aqui, né, nas palavras que eu vou usar. Por quê? Porque eu sei que mexe com o coração, né? Não é nem com a cabeça. Com a cabeça vai mexer sempre, né? E é por isso que eu tô aqui querendo gravar o vídeo, já que as crenças religiosas, elas são as coisas que mais martelam na cabeça do ser humano, criando crenças limitantes, né? Você já deve ter escutado muito falar sobre isso por aí, né? O quanto que tudo que a gente escuta, né? E fica lá no subconsciente da gente, age sobre a gente sem a gente nem pensar que a gente está botando essa ideia na frente das nossas prioridades, né? Eu sei que a gente foi ensinado, para você entender, eu sou Sueli, eu sou estudante de psicanálise, eu sou, né, mexo com as ferramentas ancestrais que são tarô, astrologia, numerologia, né, a cartomancia, né? Eu trabalho com tudo isso e devido a ter muitos clientes que chegam até mim querendo, né, desmistificar algumas coisas, alguns paradigmas que eles se deparam sempre, no sentido de estar sempre voltando para o mesmo lugar, né? Por que acontece isso? Porque você acaba tendo que repetir alguns padrões na sua vida. Simplesmente porque você está cheio de crença na sua cabeça. Você acredita em certas coisas que te levam para esse caminho. Sempre, mais uma vez, de novo, né? E uma maneira muito boa da gente fazer esse exame de consciência, para a gente poder ter certeza do que é que realmente está pairando aqui na cabecinha da gente, que está levando a gente a pensar da mesma forma sempre, e por isso atrai, por exemplo, o mesmo tipo de homem, né? Acaba sempre em desgosto com o trabalho que está, né? A gente precisa, na verdade, aprender a se conhecer, né? Eu trabalho muito, o meu trabalho vem muito voltado para o autoconhecimento, né? Essas ferramentas que eu falei, o tarô, a astrologia, tudo isso para mim é ferramenta de autoconhecimento. A humanidade está precisando disso, né? A gente está vivendo um grande boom disso. Eu não sei aí quem está percebendo, mas nas redes sociais só se fala disso, né? O autoconhecimento, da gente poder saber, ter domínio sobre nossas ações, para que a gente, né, de verdade consiga conduzir a vida com mais leveza, né? E é uma coisa assim que precisa entender como é que tudo está agindo aqui dentro, né, para poder a gente conseguir olhar para o que está refletindo aqui fora, né? E o que é que está acontecendo muito, né? O que é que está acontecendo não vou nem falar assim, porque isso é coisa antiga, né? Não é novo isso, né? Porque hoje a gente tem mais conhecimento, sobretudo por conta da internet, né? Que leva e traz informações rapidamente, então a gente acaba acessando muita coisa numa velocidade que a gente antes não tinha, né? Mas tudo isso é tudo muito antigo, isso sempre existiu. E a gente eu acho que a gente está num momento crucial da humanidade para que a gente defina essas coisas, que a gente perceba e enxergue, né? Essa coisa toda de Apocalipse, por exemplo, né, que as religiões pregam exatamente por conta de um pedaço de um livro que tem dentro da Bíblia, né, que é o livro de Apocalipse. Esse livro, ele traz algumas premonições, vamos dizer assim, né, algumas revelações, algumas profecias, né, que talvez possam acontecer, e a gente traz como, né, traz para o tempo atual, e a gente consegue ver algumas coisas sendo reveladas mesmo, né? Porque na etimologia da palavra, né, a palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação. E eu acho que a gente está vivendo esse momento mesmo, né, de
tudo ser revelado exatamente por conta da internet, né? Que traz muita coisa pra gente. Então a gente está conseguindo ver de perto todas as religiões, que é o assunto desse vídeo, né? Todas as religiões direitinho, a gente está tendo a oportunidade, né? Eu acho que é uma grande oportunidade. Eu fui criada dentro do catolicismo, né? Sou batizada e lá na Igreja Católica, mas há muitos anos eu deixei de me denominar como católica. Por quê? Porque comecei a entender as histórias de como foi criada aquela religião. Então eu acabei achando que não foi de uma forma justa, vamos dizer assim. Mas também, hoje, depois de ter passado por vários processos mentais, de tentar entender por quê, né? Por que tudo isso foi criado, por que tudo isso existe até hoje, porque eu acredito em Deus, certo? Eu deixei de seguir uma religião, hoje eu não sigo religião nenhuma, mas eu já dei uma transitada por várias religiões. Já fui em gira de Umbanda para poder conhecer, fui em centro espírita, né, tomar passe, né? Fui também lá na Igreja Batista, fui na Episcopal, frequentei essas igrejas todas assim que eu tive a oportunidade, porque para mim é uma oportunidade a gente ter, abrir o coração, abrir a mente, para a gente entrar, deixar que entre o conhecimento do outro, para que a gente possa ter o direito de pensar, né? E avaliar o que é que combina comigo, o que é que para mim faz sentido, né? Eu estar num canto, porque a ideia das religiões para mim é trazer você para perto de Deus, né? E eu já comecei a pensar diferente quando eu decidi sair da igreja, né? Exatamente porque eu olhei pelo ângulo de tipo, mas se Deus é o criador de todo esse plano aqui, e eu sou uma centelha dele, já que ele é meu pai, né? Ele é o criador, né? E junto com essa natureza toda que rege a gente aqui, que é uma grande mãe, né? Já que a gente tem tudo que a gente precisa aqui nessa terra, né? Então seria a nossa mãe. Então teria um criador e temos uma mãe, né? Então a gente é nutrido diariamente por tudo isso que nos cerca, né? E em outro vídeo depois eu vou trazendo mais coisas para aprofundar cada assunto desse, né, com o meu ponto de vista, lógico, né, porque aqui esse canal é para isso, né, eu tô com a ideia já que eu sou estudante da área de psicologia, ou de psicanálise, perdão, eu tô com a ideia de trazer para vocês algumas coisas que fazem a gente pensar e entender por que a gente faz coisas do jeito que faz, por que a gente ainda bate cabeça diante de tanta informação que tem aí. Então eu comecei esse vídeo falando sobre religião, exatamente por conta das crenças que a gente tem dentro, né, das religiões, né? O jeito que a doutrina passa para a gente, como a gente deve ser, né, acaba limitando a gente a realmente se conhecer e de verdade ser quem o criador deste plano botou a gente aqui nessa terra para ser. É dessa forma que eu acredito, é desse jeito que eu vejo a vida, né? E depois que eu comecei a estudar sobre a mente humana, eu entendi o quanto é perigoso demais você ter crenças. Crenças é o quê? É você acreditar em certas coisas. Quando você acredita em alguma coisa, você vai viver a sua vida regida por essas coisas que você acredita, certo? Então, se você acredita que você é um coitado, um miserável, pecador e que vive, né, precisando da misericórdia de Deus para poder fazer qualquer coisa aqui nessa vida, pronto, acabou. Entendeu? Eu passei um tempo da minha vida, eu vou falar aqui da minha experiência. Eu espero que cada um entenda o que eu tô querendo passar aqui e aproveite, certo? Aproveite a oportunidade de conversar com uma pessoa que de repente pensa diferente de você, né? Eu não tô aqui dizendo a você que não vá para sua igreja, vá. Inclusive, de vez em quando eu vou, entendeu? Porque eu tenho uma necessidade também de pertencer a grupos, que é a ideia maior que faz o ser humano ir até a igreja. É porque ele se sente pertencente àquele grupo. Ele fez amigos, ele tem o acolhimento para quando ele está sentindo algum tipo de dor, quando ele não consegue achar um caminho para alguma situação, então lá ele acha caminhos, né, de acordo com a doutrina
que é oferecida dentro daquele lugar, né? Então, assim, é maravilhoso. Eu não vou dizer a você que é ruim, é não, entendeu? Só que o cuidado que eu tô querendo que você tenha, e que foi o cuidado que eu tive na minha vida, foi de olhar exatamente o quanto eu estava me limitando a ser quem eu sou, a quem eu tinha vontade de ser, entendeu? A olhar, a ter a liberdade de ir em outros lugares, conhecer pessoas, trocar informação, entendeu? Alimentar o meu coração com amor ao próximo que pensa diferente de mim, entendesse? Então eu comecei a abrir a minha mente para isso, e isso me tirou de lugares pequenos e me levou para lugares grandes, entendesse? Por isso estou aqui, né? Veja a coragem que tem dentro de mim. Estou aqui, criei um canal do YouTube e vim aqui falar das coisas que eu sei, entendeu? Inclusive tu que tá aí, se tu tem coisas aí que tu sabe que tuas histórias, feito em igreja, né? Na igreja o que é que a galera faz também lá? Faz testemunhos, né? Porque serve de exemplo. A Bíblia é o quê? Também um compilado de livros com muitas histórias de reis, de pobres que passaram por situações, de doentes que se curaram, de coisas. Então é uma contação de história. O YouTube, ele tá aqui para isso, né? Para mostrar, através de contações de histórias, de exemplos de situações, de ensinamentos, né, trazer para você uma visão que pode te curar ou te adoecer, dependendo do que tu tá procurando assistir, que é exatamente isso que eu tô querendo te dizer, entendeu? A danada da crença, né, o que tu acredita, o que tu acha que é certo e errado, por exemplo, é o que vai determinar quem tu vai ser aqui nessa terra. Você vai ser uma pessoa que vai fazer tudo que nasceu para ser, que vai entregar a tua verdade que está aí no teu coração, que só tu sabe qual é, entendeu? Só vai fazer isso, só vai viver com essa leveza, com essa entrega, né? Com essa liberdade, né? Viver o teu livre arbítrio, se tu de verdade parar para olhar quem tu é, se conhecer e entender que não há mal em ser quem tu é. Eu não estou te dizendo aqui para tu sair matando, roubando, não. O que tem lá na Bíblia dizendo, aqueles 10 mandamentos, é o básico do ser humano que tem bom senso, né? Aqui nessa vida. E é isso. Então, assim, dizer que é ruim estar numa religião, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer para você prestar atenção no que você acredita, se esse tipo de coisa que você escuta em lugares que você frequenta, que talvez nem seja, não necessariamente seja dentro de religião, às vezes é na casa de uma família, às vezes é os amiguinhos que a gente tem, né? Às vezes é os lugares e as músicas que a gente escuta, tudo isso entra na mente da gente e age pela gente. Não é interessante? Pronto. Isso é um subconsciente da gente, ele guarda informações e a gente age muito de acordo com tudo isso que está armazenado lá dentro. O que a gente mesmo acessa mesmo e tem consciência do que está fazendo é muito pouco. A maior parte da gente, isso a ciência já explicou, a gente vai agindo, né, de acordo com o que está salvo lá. Histórias de infância, né, grandes acontecimentos que marcaram o meio do caminho da tua vida, da tua jornada, vão te formando, te lapidando, né? Mas só que se tudo isso que tu tá agindo, desse jeito que tu tá agindo, que é nesse ponto que eu queria chegar, a gente consegue ver que não tá te trazendo boas escolhas, não tá te abrindo portas, não, o jeito que tu tá agindo na tua vida não tá te fazendo perder pessoas, né? Por exemplo, enfim, eu trago até para mim isso, porque eu já tive pessoas que saíram da minha vida porque eu agia de tal forma. E eu, na minha cabeça, eu estava jurando que eu estava fazendo certo, mas eu estava errando, né? E hoje eu tenho consciência disso. Mas por quê? Porque eu mergulhei em mim, no autoconhecimento. E o autoconhecimento vai te levar aonde? A entender cada coisinha dessa. Por que eu ajo assim? Por que quando alguém me fere, eu reajo de tal forma, entendeu? Tudo isso tem, através da astrologia, através do tarô, né, dos arquétipos que tem lá no tarô, de todo esse universo de numerologia que é de acordo com a tua data de nascimento, isso tudo te dá um passe, né? Te traz um mapa, te traz um caminho
para poder você clarificar quem você é, como você age diante das situações e poder você mexer nisso, entendeu? Porque nada dessas coisas, mapa astral e tal, é determinado ali, você é assim e acabou. Não, é para você se enxergar como você é, como você age diante das situações. Tem muito fogo, tem muita terra, tem muito ar em você, tem muito água. Cada elemento desse traz tanta coisa rica. Eu vou gravar outros vídeos aqui para tu ir entendendo direitinho cada coisa dessa, para tu ver que mágica que é, como esse criador, ele é a pessoa inteligente. É lógico que ele é um arquiteto, né? Ele planejou tudo isso aqui e ele teve tanto engenheiros como tem todos os funcionários dele. Eu estou trazendo uma referência aqui, né, gente? Estou fazendo uma metáfora para a gente entender como eu vejo o funcionamento de tudo isso. Então ele tem um monte de trabalhador da luz, né, para ajudar ele a deixar que esse plano funcione direitinho, né? E para começar pela composição do corpo, né, da mente, como tudo isso funciona, como a gente vê as coisas, como a gente absorve as coisas. Então, eu vou fechar esse vídeo por aqui, porque eu trouxe a ideia que eu quero é que você pense sobre tudo que você deixa entrar na sua mente, porque tudo isso forma a sua personalidade, certo? E se você não está satisfeito desse jeito, tem como mudar, tá bom? Então, na minha bio aqui tem um link com o site, com meus serviços, né? Através da astrologia, do tarô e da numerologia, eu tenho como te auxiliar, certo? Para que tu tenha clareza sobre você. Quem é você? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você, né? Quando você sente desejo de uma coisa, mas você é obrigado pela sociedade que está inserido a fazer de outra forma. E isso te adoece de uma forma que tu não faz ideia. Mas enfim, tem tudo isso, tem jeito. E é isso que eu queria oferecer minha ajuda aqui para isso. Se precisar de mim, me chama lá na bio. Lá também tem um link do meu WhatsApp. Se precisar conversar e entender melhor como é que funciona o meu trabalho, né? Lá já, na descrição do site já tem muita informação. Mas também se precisar de mais informação, pode me chamar lá no WhatsApp, que a gente conversa, tá bom? E é isso, que a luz nos guie, né? Que o nosso coração entenda de verdade o que é que o Criador, né, tá aqui pulsando dentro da gente para a gente fazer. O que vem de intuição na cabeça da gente é divino, sim. E a gente tem como filtrar para saber o que está certo e o que é coisa barulho da mente, exatamente por conta dessa coisa toda que a gente está inserido, dos que monta o nosso subconsciente. Então a gente tem como separar essas coisas, mas isso precisa de um olhar muito amoroso para a gente mesmo. E é nesse ponto aí que eu acho que eu posso te ajudar, tá bom? Obrigado! Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo alguma coisa, o que é que você achou, o que é que você discorda do que eu disse, entendeu? Isso aqui que eu tô falando é a minha visão, entendeu? Mas eu sei que você tem a sua. E se você quiser comentar aqui embaixo, a gente comenta, eu vou responder, eu vou ler e a gente vai trocar ideia sobre tudo isso, porque esse canal aqui é pra gente, tá? É pra gente discutir sobre tudo, é pra gente crescer junto. Eu também tô no caminho igual a vocês. Eu aqui não tô de superior, não. Eu tô aprendendo também. E a gente vai aprender junto toda semana, tá bom? Obrigado por estar aqui.